Sejam todos muito bem-vindos a essa seara de amor. São todos muito bem-vindos para poder pegar aqui esse amor que temos a oferecer a vocês. Meu nome é Renata, eu sou colaboradora do Centro Holístico e cheguei aqui como paciente há uns 5 anos. A minha vida mudou muito desde que eu comecei a frequentar aqui as reuniões. E não é que aconteceu nenhuma mágica e nem um milagre na minha vida. Simplesmente a gente foi atrás de conhecimento, e o conhecimento é que acaba nos libertando e que acaba nos dando as condições e as ferramentas para que a gente possa seguir vitorioso, porque esse é o tema da minha palestra de hoje. Somos todos vencedores, que é a forma que a gente tem de ter ferramentas para poder enfrentar todos os desafios que nos são colocados nessa nossa vida terrena. Bem, para começar, estamos todos aqui encarnados, pelo menos uma boa parte da plateia, está aqui encarnada. E se isso aconteceu, é porque somos vencedores. Hoje somos aproximadamente 8 bilhões de almas encarnadas no planeta Terra. E existe uma fila de outros tantos milhões esperando a sua vez para poder vir aqui e progredir rumo à senda do progresso, rumo ao nosso Criador. E isso porque todos esses espíritos sabem que é através dessa vivência, nesse plano material, que nós vamos conseguir nos desenvolver para progredir. Então, eu peço a ajuda dos nossos amigos universitários do Astral para responder a essa pergunta. Por que esses milhões e milhões de almas aguardam tão ansiosamente a sua vez de estar aqui para poder se desenvolver? Então, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, que é a seguinte: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? A resposta: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. A ação de seres corpóreos é necessária para a marcha do universo. E Deus, na sua infinita sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. Portanto, essa é a forma mais eficaz de progredir. E todos esses espíritos, quando passam pela erraticidade, lá, tendo condições de ver melhor o que já foi feito, como que está o seu progresso, ele sabe que ele precisa vir. Então, por isso, temos essa fila e por isso somos vencedores, pois estamos aqui. E aí, o que a gente pode dizer também dos milhões de espermatozoides que nadam rapidamente para fecundar um só óvulo? Você está aqui. Você nadou mais rápido. Você é vencedor. E outra estatística, então, vamos pensar aqui. E os óvulos que foram fecundados e não chegaram a nascer? Mais uma estatística aqui, vencemos. Estamos aqui, somos vencedores também. A gente pode falar aqui a noite inteira sobre diversas estatísticas e todas elas vão nos mostrar que somos vencedores. Porque cada um de nós aqui também sabe quais as estatísticas que teve que vencer para chegar até aqui. Pode ser de idade, de gênero, de credo,
de posição social. Todos nós lutamos no dia a dia e vamos vencendo as estatísticas. E vamos progredindo. Eu mesmo, tá? Mulher, negra, pobre, vinda da periferia de São Paulo, é praticamente um milagre eu estar aqui. Porque todas as outras pessoas que conheci, quantas que não ficaram pelo caminho? Então pode bater o carimbo, vencedora. Vencedora também. Além dessas estatísticas que deixamos para trás, podemos nos sentir vencedores por viver nesse lugar maravilhoso. Nós vivemos em um país que não tem terremotos, não tem vulcões, de natureza abundante. Temos problemas? Temos problemas. Mas é só a gente dar uma olhada para o mundo e ver que, mais uma vez, nós somos vencedores. Agora também tem uma outra questão. As pessoas que não nasceram nessas circunstâncias também são consideradas vencedoras. A gente está falando aqui só da parte boa. Eu nasci num país bom, eu tenho as 2 pernas, os 2 braços, eu sou saudável, eu me considero uma vencedora. Mas cada um recebe o invólucro necessário para o seu progresso aqui nesse plano. Então, não é porque a pessoa nasceu na pobreza ou nasceu com alguma deficiência que ela não é uma vencedora. Todos temos um invólucro necessário para o nosso progresso. E outra coisa, somos nós quem escolhemos. Porque a gente tem uma outra questão aqui, que eu pedi ajuda para os universitários. Também no Livro dos Espíritos, a questão 258, escolha das provas. A pergunta: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós temos que ter essa consciência de que tudo que nos acontece é necessário para o nosso progresso. Nós somos estrada, somos caminho, nós somos instrumento. Às vezes, o que nos acontece não é necessariamente também para o nosso progresso, pode ser para o progresso de quem caminha conosco lado a lado. E temos que ter essa ciência, essa noção de que nós escolhemos essas provas. Outro dia eu estava assistindo televisão e passou um anúncio, não sei se algum de vocês teve a oportunidade de vê-lo, era a respeito dos medalhistas das Paralimpíadas brasileiros. Foi feito uns manequins, né? A marca que estava divulgando o seu produto fez um manequim e esses manequins possuíam a deficiência de cada atleta paralímpico, né? E aí, tipo assim, né? O manequim, um não tinha perna, tinha lá no lugar da perna a prótese que o atleta usa, né? O outro não tinha o braço, um manequim mesmo, numa vitrine, bem bonitões, com roupas esportivas, né? E aí, um dos medalhistas foi o que me chamou a atenção. Eu vou falar aqui as palavras dele. Ele disse assim: ele disse assim, eu estou chegando com uma perna só, onde eu não chegaria com 2. Ele é vencedor ou não? Ele é um vencedor.
Ele não se acomodou porque não tinha uma perna, então vou ficar ao léu sem fazer nada. Ele foi ser atleta, medalhista. Eu cheguei com uma perna só, aonde eu não chegaria com duas. Isso me impressionou deveras. Então é por isso que nós não temos que achar que somos vencedores só porque a nossa vida é perfeitinha ou porque temos tudo o que precisamos. Nós somos vencedores em qualquer situação, porque o nosso Pai nos permitiu estar aqui para progredirmos. Bem, indo ainda por esse mesmo caminho, eu fui também buscar uma outra explicação no Evangelho segundo o Espiritismo, porque assim, não é só, sofrer, então eu mereço o céu, porque existe o bem sofrer e o mal sofrer. Todas essas provas que nós enfrentamos, não basta só passarmos por ela, nós temos que passar com resignação, com a certeza de que o nosso Pai está olhando por nós. Então, eu fui lá no Evangelho e achei esse capítulo que diz o bem sofrer e o mal sofrer. É o capítulo 5, se alguém quiser depois dar uma olhada, do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam no trono ou na miséria. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. E ele segue assim falando: bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra, e após o trabalho terá o repouso. É sobre isso, gente. Não basta a gente achar que sofre e simplesmente desistir das coisas. A gente tem que ter forças para suportar o que nos é imposto. Porque lembrando, lá no plano, quando tudo começou, nós avalizamos esse plano. Nós concordamos com a espiritualidade amiga que falou assim, essa prova e essa aqui. A gente chegou e falou assim, eu topo, eu vou lá e vou fazer. Pode ser que a gente não faça de primeira, pode ser que haja percalços. E é muito importante que a gente queira saldar os nossos débitos sem fazer novos débitos. Que aí vai ficar uma conta infinita, né? Aí vai para outra. Então, a gente tem aqui a oportunidade de saldar o que a gente já fez de errado e de procurar ser melhores ainda. Se superar mesmo. Eu tenho para dizer para vocês que nós devemos ter uma fé imbatível no nosso Criador. Porque Ele nunca permitiria, da mesma forma que um pai e uma mãe não permite sofrimentos em vão aos seus filhos, o Pai maior também não vai permitir. Ele é o ser de infinita bondade, de infinita justiça, de infinita sabedoria. E se Ele é tudo isso que a gente acha que Ele é, nós não podemos aceitar que Ele seja imperfeito e nos dê situações que nós não mereçamos ou que nós não possamos enfrentá-las. Hoje, depois de todo o conhecimento que tenho adquirido aqui, que disse para vocês que me sinto vencedora,
Não é uma vencedora que chegou na reta final, venci. Não é isso. Hoje eu me sinto apta e capacitada para enfrentar todos os desafios que possam aparecer na minha vida. Isso é que é ser um vencedor. Não significa que eu não vou sofrer mais. Não significa que eu não terei mais obstáculos no meu caminho. Significa que hoje eu sou capacitada para enfrentá-los. E é isso que eu quero passar para vocês. Hoje, nesse momento. E outra coisa também que eu quero falar. Nós devemos florescer aonde o Pai nos plantar. Uma flor que nasce no lodo, ela não é lodo, ela é flor. E continuará sendo flor. Uma flor vencedora. Né? Vai ser no lodo. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Sejamos flor onde quer que o Pai nos plante. Saibamos levar a luz para todos que estão à nossa volta e que precisem de nosso apoio. Principalmente os que foram confiados a nós como pais, como irmãos, como os mais próximos que temos. Sejamos essa flor, sejamos essa luz, porque agora já temos esse conhecimento. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu estou um pouquinho nervosa, porque é a primeira vez que eu estou falando, né? Espero que eu tenha sido clara e que vocês possam ir para casa e reflitam sobre isso, em sempre ser flor e florescer aonde o Pai nos plantar. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela atenção de vocês.